Imagine que você procura um diamante perdido na praia. De vez em quando, parece que algo brilhou no mar de areia, mas é só um caco de vidro. E mais uma vez a decepção aparece. O que você acha? Por que estamos pintando quadros tão estranhos diante dos seus olhos mentais? É assim que se sentem os astrônomos que tentam, sem sucesso, captar sinais extraterrestres. Os cientistas passam anos olhando intensamente através das lentes dos telescópios para a escuridão, mas o espaço, atravessado por meteoros, permanece teimosamente silencioso, escondendo seus segredos sombrios. Na verdade, às vezes o silêncio é interrompido por raros sinais de origem desconhecida. É preciso entender que há muitos objetos no universo capazes de se manifestar de alguma forma com luz ofuscante, pulsação energética ou explosões de rádio. É justamente sobre estes últimos que vamos falar agora. O que são esses fenômenos e qual foi a sensação que recentemente abalou o mundo científico? Neste outono, os astrônomos ficaram desconcertados com uma atividade sem precedentes no espaço. Em apenas um mês e meio, mais de 1.600 sinais de rádio chegaram à Terra, enquanto antes, mensagens desse tipo, na melhor das hipóteses, eram contadas às dezenas. Chegou ao ponto de, em apenas uma hora, os aparelhos registrarem até 150 sinais. Isso deixou os cientistas em choque, ainda mais porque os rápidos surtos de rádio são considerados o fenômeno mais inexplicável do universo. O que são os pulsos de rádio únicos e de onde eles vêm até nós? Os Fast Radio Bursts são conhecidos pela ciência há relativamente pouco tempo, tendo sido descobertos em 2007. Como muitos fenômenos na área da astronomia, a descoberta foi feita por acaso durante a análise de dados relacionados à observação de pulsares. A duração do sinal foi de apenas alguns milissegundos, mas a energia do evento que o gerou é indescritível. Ela é equivalente à quantidade de energia liberada pela nossa estrela ao longo de vários dias. Tudo isso acontece em segundos. Sinceramente, é difícil acreditar. E, no entanto, o fato permanece. O sinal de rádio foi registrado, então os astrônomos começaram a estudá-lo. O grupo de cientistas precisou de 5 anos inteiros para verificar se o surto rajada rápida de rádio 010720 e 4 realmente vinha das profundezas do espaço e não havia sido provocado, por exemplo, por um simples eletrodoméstico. Uma análise detalhada revelou que o surto de rádio, com menos de 5 milissegundos, veio das profundezas da galáxia anã, pequena nuvem de Magalhães. E a distância até o objeto que gerou esse sinal era inacreditável, cerca de 3 bilhões de anos-luz ou 1 gigaparsec. Como não foram recebidos mais sinais, o grupo de cientistas da Organização Estatal de Pesquisas Científicas e Aplicadas concluiu que fenômenos como esse são muito raros no universo. Como eles estavam enganados. Para começar, vamos nos distrair e notar a discrepância entre a duração do sinal e a energia que o produziu. O doutor em ciências físico-matemáticas e professor da Academia Russa de Ciências, Sergei Popov, ridiculariza esse paradoxo em suas palestras, dizendo que sinais de rádio, assim, não podem ser de origem extraterrestre. Concorde, é absolutamente ilógico gastar uma quantidade tão enorme de energia para enviar apenas um único sinal. Então, a próxima pergunta é: o que exatamente pode gerar explosões de rádio tão poderosas? Ao responder a essa pergunta, vale lembrar as palavras do próprio Sergei Popov, que lembra que já encontramos um fenômeno semelhante ao estudar explosões de raios gama. Na época soviética, acreditava-se que esse tipo de radiação era provocado exclusivamente por explosões de bombas atômicas. Por isso, eram lançados regularmente aparelhos espiões para registrar essas explosões. Para alertar os governos envolvidos na Guerra Fria sobre o perigo, como se viu, o acaso teve papel crucial aqui. Graças ao monitoramento ativo do espaço, foi descoberto que as fontes dos surtos de raios
gama podem ser objetos milhões de vezes mais poderosos do que qualquer bomba atômica. E esses monstros estão infinitamente distantes do nosso planeta. A revelação final só aconteceu após 30 anos de observações minuciosas. No começo, os astrônomos não conseguiam entender de onde vinham dezenas de sinais poderosos. Será que sua origem estava dentro do sistema solar ou muito além da nossa galáxia? Por isso, algumas pessoas especulavam sobre mensagens de civilizações extraterrestres. Esse tipo de pensamento também era incentivado por filmes lançados nos anos 90, como Contato. A personagem de Jodie Foster captou exatamente assim um sinal que indicava a existência de vida inteligente no universo. Na verdade, não era um surto de raios gama, e sim de rádio. Foi quase prever o futuro, mas nos desviamos do assunto. Quanto aos surtos de raios gama, os cientistas mais tarde descobriram afinal que fenômeno se manifestou dessa forma. Era uma explosão de supernova, mas com os surtos de rádio, as coisas não são tão animadoras assim. Se olharmos atentamente para o gráfico que mostra o primeiro sinal de rádio de origem desconhecida, podemos concluir que sua fonte está muito longe da Terra, e a energia que deu origem a esse surto equivale a 10 bilhões de vezes o brilho do Sol em apenas 1 milissegundo. O interessante é como um poder tão grande conseguiu se concentrar na faixa de rádio. Por exemplo, os surtos de raios gama são mais fáceis de explicar, pois até ocorrem na Terra com detonações nucleares. Além disso, quase não aparecem na faixa de rádio. Claro, isso não nos aproximou da solução dos misteriosos surtos. Repetindo, se for uma civilização extraterrestre, então é extremamente perdulária. Tanta energia literalmente jogada ao vento. Como em todo assunto importante, ao tentar resolver esse quebra-cabeça com asterisco, surgiram obstáculos que confundem os cientistas. Que situação curiosa atrapalhou a investigação astronômica desta vez. No Observatório Parkes, em Nova Gales do Sul, Austrália, já foram descobertas coisas inexplicáveis. Os instrumentos começaram a registrar sinais de rádio semelhantes e com uma regularidade estranha. Foram atribuídos a várias causas, de aviões a descargas elétricas, mas a resposta estava bem diante dos nossos olhos. Era apenas um micro-ondas comum, usado pelos funcionários do observatório. Os cientistas famintos abriam a porta do micro-ondas antes que ele terminasse de funcionar. Então as ondas de rádio escapavam e eram captadas pelos equipamentos. Quando tudo ficou claro, os astrônomos começaram a verificar o primeiro sinal rajada rápida de rádio 010724 ou o surto de Lorimor. Mas, de acordo com uma análise detalhada, ele se mostrou autêntico, não tendo relação com aparelhos de rádio terrestres. Então será que o surto de Lorimor ainda é o único que conseguimos registrar? Claro que não. Em 2013, após vários falsos alarmes, os sensores voltaram a animar os astrofísicos ao detectar sinais de milissegundos. Depois, chegou-se a uma conclusão. Na verdade, há muitos desses surtos no universo, talvez milhares de eventos por dia. Mas a pergunta permaneceu: o que gera esses sinais? Até recentemente, os cientistas só conseguiam determinar a localização de onde alguns desses surtos se originavam. Em 2019, foi captado um único impulso com o número de código 180924. Descobriu-se que ele veio de uma galáxia distante na constelação da Grou, que está a 4 bilhões de anos-luz do Sol. Já em 2020, pela primeira vez, foi descoberta a fonte que gerou um surto monstruoso. Era uma estrela de nêutrons com campo magnético fortíssimo, localizada na constelação da Raposa, na Via Láctea. No momento, os cientistas não têm boas notícias para o público. Eles ainda não sabem ao certo o que provoca os surtos de rádio de potência titânica. Além disso, não existe uma hipótese científica unificada, mas há algumas suposições interessantes. Em primeiro lugar, vale mencionar a hipótese de Avi Loeb, professor do Centro de Astrofísica. Cientistas acreditam que surtos de rádio podem resultar da atividade de certas estrelas da nossa galáxia. Uma opinião alternativa afirma que a culpa é de fontes extragalácticas, por exemplo, alguns eventos exóticos, como a colisão de estrelas de nêutrons, a transformação de um pulsar supermassivo em um buraco negro ou o resultado da atividade de magnetars. Como pode ver, não há menção a civilizações extraterrestres. Mas não ache que nesse período os cientistas não tiveram avanços.
Agora podemos registrar sinais da mesma fonte e detectar explosões de rádio com mais frequência. Em breve, tudo vai avançar mais rápido. O telescópio chinês 500-meter Aperture Spherical Radio Telescope vai ajudar nisso, assim como o radiotelescópio Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, instalado na Colômbia Britânica, uma das províncias do Canadá. Este último é capaz de escanear o céu de forma eficiente, detectando novos surtos de rádio. Sobre o telescópio esférico na província chinesa de Guizhou, então, ele servirá não apenas como captador de sinais, mas também permitirá estudar a evolução da matéria escura e de galáxias distantes, além de resolver outras questões científicas. Aliás, até alguns anos atrás, qualquer pessoa podia participar da busca por sinais de rádio, o que era necessário para isso. Bastava se juntar ao projeto Search for Extraterrestrial Intelligence, que permitia captar explosões de rádio sem sair de casa. Essa plataforma sem fins lucrativos funcionava com base no programa Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, utilizando a capacidade de processamento dos computadores domésticos. Infelizmente, no momento o projeto está suspenso. Desde abril de 2020, o Search for Extraterrestrial Intelligence Home parou de enviar tarefas para seus usuários. Mas existem algumas alternativas para a busca de ondas gravitacionais, assim como para a criação de um modelo tridimensional de fluxos estelares. Por fim, vale ressaltar que as hipóteses levantadas por alguns cientistas são questionadas por outros astrônomos. Por exemplo, em nossa galáxia existem cerca de 30 magnetars, mas por algum motivo, os instrumentos ainda não registraram nada parecido com rajadas rápidas de rádio vindas dessas fontes. Dá o que pensar, não é mesmo? Atualmente, poucos corpos celestes despertam tanta imaginação de cientistas e entusiastas quanto Marte, esse planeta empoeirado. Você provavelmente já imagina um motivo. Quando o famoso Elon Musk declarou seu desejo de colonizar o planeta vermelho, isso se tornou um tema realmente viral, que deixou uma marca significativa no desenvolvimento da cultura pop e dominou os noticiários. Há outro motivo pelo qual Marte desperta um interesse genuíno na sociedade. Ele está próximo da Terra, e os processos que ocorrem em outros corpos celestes podem influenciar o nosso planeta. As agências espaciais europeia, japonesa e russa construíram uma grande quantidade de sondas para estudar Marte de forma adequada. No início do século, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço lançou 10 sondas para esse fim. E a sonda orbital de reconhecimento de Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, já está cumprindo sua missão há 16 anos. E durante esse tempo conseguiu fazer algumas descobertas interessantes. Sente-se confortavelmente, vamos contar para você os fatos mais surpreendentes sobre Marte. A sonda orbital marciana tornou-se a 27ª enviada ao planeta vermelho. Apesar de ser um projeto da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, cientistas de outras agências espaciais podem usar livremente as informações desse aparelho. A sonda foi lançada com o foguete Atlas do Cabo Canaveral, na Flórida, em 12 de agosto de 2005. Foi escolhido o momento mais favorável, pois justamente naquela época Marte estava suficientemente próximo do nosso planeta. O objeto chegou em 10 de março de 2006, meio ano depois. A partir desse momento, a missão da sonda orbital marciana nunca foi interrompida. Para se comunicar com a Terra, a sonda usava uma antena direcional com cerca de 3 metros de diâmetro. Os dados são transmitidos a 6 Mbps. A missão principal da sonda marciana foi concluída até 2010. Mesmo assim, pesquisadores seguem monitorando a sonda, pois ela ainda pode fornecer informações importantes. O aparelho possui 2 velas solares duráveis, cada uma com cerca de 4,5 metros de comprimento. A sonda marciana não é a única na órbita do planeta vermelho. Nessa área também trabalharam as sondas Mars Global Surveyor, Mars Express e Mars Odyssey. Mais tarde, juntaram-se a elas os aparelhos Phoenix, Curiosity e InSight. Essas sondas pertencem aos robôs exploradores de Marte, projetados para estudar a superfície do planeta vermelho. Essa atividade bateu recorde absoluto. Marte é o único corpo do sistema solar estudado ao mesmo tempo por tantos dispositivos avançados. Mas voltando à sonda orbital marciana,
a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço definiu os seguintes objetivos para sua missão: busca de fósseis, vestígios de água e gelo, além da criação de um mapa do planeta. Os astrônomos ainda se perguntam se já existiu vida no planeta vermelho e se é possível que ela surja no futuro. A humanidade já pensava em criar sondas para explorar Marte muito antes de Elon Musk falar sobre suas intenções. Por exemplo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço já falava sobre planos de voos para o planeta vermelho ainda na década de 1990, mas não havia dados suficientes para realizá-los. Sabe o que mais preocupa os engenheiros e astrônomos? Claro, um voo tripulado para Marte, um ônibus espacial com pessoas e carga de várias toneladas, vai demorar muito mais para chegar a Marte do que uma pequena sonda orbital. E os viajantes espaciais e colonizadores, ao chegarem ao destino, estarão por conta própria. Como se sabe, ainda não acharam água em Marte, então as pessoas terão que sobreviver em um deserto enferrujado e em condições extremas. Resolver esses problemas não é simples, já que trazer água da Terra é difícil e caro. A única saída no momento é instalar sistemas de reciclagem que permitam purificar a água e reutilizá-la. Se por algum motivo os primeiros habitantes de Marte não conseguirem implementar essa tecnologia, eles morrerão em um tempo recorde. E novamente, sobre a lendária sonda da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, para descobrir como é Marte, o Mars Reconnaissance Orbiter foi equipado com uma câmera de alta resolução, cerca de 1 metro por pixel. Este dispositivo é mais avançado que os anteriores. Como o relevo de Marte difere muito do da Terra, especialistas nem sempre distinguem bem penhascos de gelo, falésias de poeira, gelo de água e outras estruturas. Mas durante a missão da sonda orbital marciana, a situação melhorou um pouco. Agora, os cientistas têm em seu arsenal ideias tecnológicas únicas que contribuem para novas descobertas surpreendentes. Uma das primeiras tarefas da sonda foi escolher um local de pouso adequado para o rover Curiosity. Naquela época, os astrônomos tinham 12 locais seguros para pouso. O Mars Reconnaissance Orbiter primeiro examinou o canal Nile Fossae, tirando várias imagens desse local que se tornaram evidências de que essa região pode ter tido água no passado. Por exemplo, minerais argilosos e carbonatos indicam uma paisagem fluvial, mas para os pesquisadores de Marte, permanece a principal questão em aberto. Existem correntes de água nas profundezas do planeta? Não é segredo para ninguém que Marte nos parece um território empoeirado, seco e desértico. No entanto, os cientistas sugerem que milhões de anos atrás havia água, atmosfera e talvez até seres vivos no planeta vermelho. Assim, a versão de que o líquido poderia ter se acumulado nas camadas profundas de Marte parece bastante plausível. Há outro perigo que aguarda os primeiros colonizadores marcianos. Tempestades em escala planetária. Foi justamente a extrema aridez e os furacões de areia que moldaram o relevo de Marte. Às vezes, tempestades catastróficas cobrem toda a superfície do planeta vermelho, e a velocidade do vento desses monstros de poeira chega, em média, a 100 km por hora. As tempestades de areia em Marte são tão poderosas que podem mudar completamente a aparência do planeta em um curto período de tempo. A sonda orbital conseguiu obter provas claras desse fenômeno assustador. Em uma das imagens tiradas em 28 de maio de 2018, Marte aparece em uma forma familiar para os terráqueos. No dia 1º de julho, apenas um mês depois, o planeta parece engolido por dunas de areia. Em fevereiro de 2008, a sonda fez outra série de imagens sensacionais. Naquele momento, os cientistas focavam na calota polar norte do planeta vermelho. Acreditava-se que sob a grossa camada de gelo poderia existir água morna oculta. De repente, os sensores do Mars Reconnaissance Orbiter detectaram fortes movimentos no solo, onde havia uma rocha de mais de 700 metros. Ocorre que uma avalanche desceu de suas encostas. A nuvem de poeira atingiu 200 metros de altura e o solo no local da avalanche ficou solto e estratificado. Quais são as possíveis causas desse evento mencionado? Na primavera, o dióxido de carbono eleva a temperatura nos polos de Marte, transformando o gelo em vapor.
É justamente isso que causa o surgimento de avalanches como esta. Vapores de dióxido de carbono criam padrões únicos, semelhantes a teias de aranha. A sonda em órbita de Marte registrou esse fenômeno incomum. As fotos datam de 4 de fevereiro de 2009. Como pode ver, as crateras e linhas formadas pela liberação de vapor lembram uma colônia de grandes tarântulas. Aliás, o processo de sublimação, ou seja, a passagem do gelo para o estado gasoso, contribui para a formação da maior parte da paisagem marciana. E aqui, a câmera da sonda registrou algo assustador. Um longo e estreito redemoinho se eleva acima da superfície do planeta. A foto foi tirada em 16 de fevereiro de 2019. A sonda estava a cerca de 300 quilômetros do tornado marciano. Após um estudo detalhado, ficou claro que a altura do redemoinho ultrapassou 800 metros, ou seja, seu tamanho é comparável ao do prédio mais alto do mundo atualmente, Burj Khalifa em Dubai. O que mais foi possível descobrir no planeta vermelho? Em 2003, nem tudo correu bem para a Agência Espacial Europeia. Como parte dos projetos Mars Express e Beagle, uma sonda orbital e um módulo de pouso foram enviados ao planeta vermelho. A primeira nave conseguiu chegar à órbita de Marte e iniciar a missão conforme planejado. Mas a sonda de pouso Beagle 2 falhou assim que se aproximou da superfície do planeta. A sonda orbital marciana o encontrou 11 anos após o pouso de emergência. Nas imagens recebidas, é claramente visível que o robô chegou a abrir parcialmente os painéis solares antes que ocorresse a falha técnica fatal. Apesar dos fracassos, as pesquisas sobre Marte continuam e trazem seus frutos. Em janeiro de 2018, com a ajuda da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, os cientistas descobriram veios gigantes de gelo na superfície do planeta. Depósitos de água foram finalmente encontrados. Atualmente, existem cerca de 8 desses objetos em diferentes locais do planeta. No futuro, isso ajudará muito os viajantes que forem a Marte por conta própria, resolvendo o problema do abastecimento de água. Ao estudar a composição e a estrutura do gelo, os pesquisadores ficaram surpresos. Acontece que a água encontrada caiu na superfície em forma de neve. Esse fato confirma a teoria de que no passado, Marte era um planeta com mares, oceanos, clima ameno e estações do ano, ou seja, quase como a Terra. Mas a grande descoberta do passado não significa que não haja mais nada para pesquisar em Marte. 4 dispositivos terrestres estão estudando cada metro do planeta neste exato momento, enquanto sondas e aparelhos orbitais continuam procurando artefatos valiosos. Em fevereiro de 2021, o rover Perseverance pousou com sucesso no planeta vermelho, e junto com ele chegou o primeiro helicóptero marciano. Agora, os pesquisadores planejam trazer amostras de solo de Marte para a Terra, um feito inédito na exploração espacial. O mais interessante ainda virá, e continuaremos informando sobre os últimos acontecimentos. Ano de 2017, no observatório localizado no Havaí, foi detectado um asteroide chamado Oumuamua. Ele se tornou o primeiro corpo interestelar da história a ser descoberto no Sistema Solar. Sobre suas características e composição, praticamente nada se sabe. Alguns cientistas afirmam que esse objeto nem pode ser considerado um asteroide especial. Há uma teoria de que Oumuamua é um objeto artificial, construído e enviado à Terra para registrar tudo o que ocorre. Por que ainda não temos uma resposta clara para essa pergunta? A questão é que os pesquisadores notaram Oumuamua quando ele já estava a 33 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, no momento em que o objeto já havia praticamente deixado o Sistema Solar. Acontece que não sabemos o que está acontecendo no espaço, e pode ser que alguém esteja nos observando e registrando tudo o que acontece no nosso planeta. Será que existe uma ameaça oculta pairando sobre nós? A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço continua explorando os cantos mais distantes do espaço e, a cada ano, faz novas descobertas que simplesmente impressionam a imaginação. Sim, em muitos exoplanetas não há nada de interessante. Eles estão localizados em galáxias distantes e não possuem organismos vivos. No entanto, entre eles existem objetos realmente impressionantes para a da imaginação.
É sobre eles que vamos falar agora. Preparamos para vocês mais uma lista com os 6 exoplanetas mais estranhos. J12114b. Nós sabemos que a maior parte da Terra é coberta pelo oceano global. Parece que não existe nenhum objeto que supere nosso planeta em quantidade de água, mas isso não é verdade. A 42 anos-luz do Sistema Solar está localizada a exoplaneta de J1214b, onde supostamente existem oceanos com mais de 1.500 quilômetros de profundidade. A Terra, com a Fossa das Marianas atingindo só 11 quilômetros de profundidade, perde claramente para esse objeto. A água em DJ1214b compõe 75% da massa total. Novamente, se compararmos com o mesmo indicador no nosso planeta, isso será apenas 0,05%. Ainda sabemos pouco sobre esse exoplaneta, mas é possível que cientistas descubram criaturas incríveis em seus oceanos no futuro. DJ1214b. Corote 7b. Não é segredo para ninguém que a neve é feita de água, mas Corote 7b prova o contrário. Lá, a neve cai em forma de pedras. Por que isso acontece? Como muitos objetos semelhantes, esse exoplaneta está em rotação síncrona em relação à sua estrela principal. O lado que está voltado para essa estrela aquece a mais de 2.000 graus. Enquanto isso, a superfície escura tem uma temperatura de apenas menos 210 graus Celsius. Como resultado, o lado voltado para a estrela aquece tanto que as rochas em sua superfície simplesmente evaporam. Esses processos formam enormes nuvens de pedra. Elas se movem para o outro lado frio, sua temperatura diminui e, em seguida, a planeta é atingido por uma chuva de pedras gigantes. Se uma pessoa conseguisse chegar lá, apesar das condições terríveis, ela não sobreviveria a isso. Optical Gravitational Lensing Experiment 2016 BLG 1195LB. Este exoplaneta é o único conhecido na constelação de Escorpião. Suas principais características lembram o planeta Iote da franquia Star Wars. Se você olhar de perto, ela se parece muito com a Terra. Até mesmo está à mesma distância de sua estrela que o nosso planeta está do Sol. A principal diferença é que ela está completamente coberta de gelo. Além disso, a estrela principal é considerada muito pequena, especialmente em comparação ao Sol. Por isso, é mais provável que seja uma anã ultravioleta, uma anã fria ou uma anã marrom. Por causa disso, a vida lá é impossível, mesmo que haja uma enorme camada de gelo. O Instituto Coreano de Astronomia e Ciências Espaciais descobriu o exoplaneta em 2017, usando o método de microlente gravitacional, ou seja, uma forma de detectar objetos que não emitem luz alguma. Pesquisas futuras podem muito bem acrescentar ainda mais fatos interessantes sobre o Optical Gravitational Lensing Experiment 2016 BLG 1195 LB, com ainda mais fatos interessantes. Em 2020 foi publicada uma imagem de um planeta que é 4 vezes maior que Júpiter. BJ504b está em um sistema jovem com cerca de 160 milhões de anos. Em comparação, o sistema solar tem cerca de 4 bilhões de anos. BJ504b pode ser vista na constelação de Virgem, mas isso não é exclusivo do exoplaneta. Olhe para a imagem, por favor. Acontece que esse objeto cósmico tem um tom rosado pronunciado. Na verdade, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço esclareceu que, no momento em que a foto foi tirada, foi usada uma óptica infravermelha. Essa cor na imagem apareceu por causa da temperatura do exoplaneta. Ela normalmente não fica abaixo de 237 graus Celsius. Optical Gravitational Lensing Experiment 2016 BLG 1190LB é um planeta de tamanho incrível. Sua massa é mais de 13 vezes maior que a de Júpiter. Isso coloca o planeta na fronteira entre 2 grupos de corpos celestes.
planetas e anãs marrons. Ela está localizada na constelação de Sagitário, no bojo galáctico da Via Láctea. Optical Gravitational Lensing Experiment 2016 BLG 1190LB é o primeiro exoplaneta descoberto por meio de microlente gravitacional. Para isso, foi necessária uma lente gravitacional, um corpo massivo que, com seu campo gravitacional, curva a direção da radiação, assim como uma lente comum curva um raio de luz. Ele foi descoberto pela espaçonave Spitzer, que forneceu uma imagem em alta resolução. Os dados foram obtidos principalmente a partir de observações de levantamento quase contínuas e superdensas, usando os telescópios Optical Gravitational Lensing Experiment, Microlensing Observations in Astrophysics e 3 Korea Microlensing Telescope, NET. A quantidade de informações foi maior do que a de qualquer outro planeta descoberto anteriormente por essa missão. No entanto, isso não é suficiente para tirar conclusões mais completas sobre a órbita do objeto. A existência dela levanta a questão se objetos semelhantes podem realmente ser chamados de planetas. Ou se o nome mais correto seria estrelas fracassadas, já que esse objeto tem pouca massa e se formou pela fragmentação do gás. Kepler 10b. Este planeta está a 560 anos-luz de distância de nós. Ela não só tem o menor tamanho entre todos os exoplanetas descobertos, mas também foi o primeiro objeto que os cientistas encontraram fora do nosso sistema planetário. Isso foi um grande avanço para a ciência mundial. Se você olhar para a imagem de Kepler 10b, vai notar o tom vermelho brilhante do planeta. Acredita-se que essa cor resulte do alto teor de ferro, devido à grande densidade estrutural e temperatura. A temperatura na camada superior do exoplaneta geralmente atinge 1400 graus Celsius. Por isso, o objeto derrete e aparecem fluxos de lava incandescente com quilômetros de extensão. Se existisse uma filial do inferno no universo, com certeza seria Kepler 10b. Ainda no século passado, a humanidade conhecia apenas 9 planetas em nosso sistema planetário. E mesmo assim, muitos aspectos permaneciam sem explicação. Agora, a situação mudou. Sondas espaciais se afastam da Terra e trazem dados sobre objetos cósmicos estranhos e assustadores. E ainda não sabemos ao certo o que nos espera daqui para frente. Acontece que, na nossa percepção, o espaço é algo distante, algo que certamente não nos diz respeito e sobre o qual não precisamos saber muito. O que acontece no nosso próprio planeta não é muito mais importante do que o que acontece em Marte? Só nos interessa quais leis o governo aprova lá, qual é a cotação do dólar, quem venceu o Eurovision e quanto aumentou o número de imigrantes dos Estados Unidos. Essa é nossa realidade. Poucos refletem sobre como essas questões são insignificantes. Todos nós. É uma maneira de não pensar em coisas mais globais, que têm impacto direto no nosso planeta e, consequentemente, em nós mesmos. Talvez valha a pena sair da nossa realidade ilusória e entender que só no espaço é possível o futuro de toda a humanidade, que estamos indefesos diante de uma enorme quantidade de corpos celestes que passam por nós sem obstáculos, que existem muitas galáxias no universo sobre as quais nada sabemos, e é assim que civilizações podem surgir. Talvez algum dia tenhamos que entrar em contato direto com seres extraterrestres, o que não se pode encontrar nas vastidões infinitas do espaço. Está na hora de finalmente deixar de lado todos os nossos medos e prestar atenção ao que está acontecendo no universo. Além de Netuno, pode haver um planeta do tamanho de Marte ou da Terra. A comunidade científica espacial publicou recentemente um artigo interessante. Nele, afirma-se que, além da órbita do planeta Netuno, é bem provável que exista outro planeta, com dimensões semelhantes às da nossa Terra ou de Marte. O artigo também explica que o sistema solar foi formado de tal maneira que pode, por meio da gravidade, expulsar um corpo celeste desse tipo para fora de seus limites. Os cientistas seguem pesquisando o sistema planetário para compreender melhor o surgimento dos corpos celestes e como chegaram às órbitas atuais. Neste artigo, os autores destacam que, nas versões existentes sobre a formação do sistema solar,
ainda não há explicações para esses aspectos devido à falta de dados. Muito provavelmente, entre essas informações ausentes, estão fatos sobre um planeta que orbitava o Sol fora do sistema. Lá também estão localizados gigantes gasosos como Netuno, Júpiter, Urano e Saturno. E muito provavelmente eles agora estão na parte externa do sistema solar, ou ainda mais longe nos espaços interestelares. Atualmente, a disposição dos objetos em nosso sistema é a seguinte: por dentro estão 4 planetas rochosos, o cinturão de asteroides, e depois 4 gigantes gasosos na parte externa. Essa configuração parece bastante estranha para os cientistas. Depois de Netuno, Júpiter, Urano e Saturno, estão localizados os planetas anões e outros corpos cósmicos, como cometas. Os cientistas concordam que está faltando alguma coisa aqui. Na opinião deles, o fim do desenvolvimento do nosso sistema planetário não poderia ser assim, ou seja, terminar com planetas anões depois dos 4 gigantes. Se pensarmos logicamente, então, depois dos planetas gigantes mencionados acima, deveriam existir corpos com outros tamanhos, por exemplo, do tamanho de Marte ou da Terra. Portanto, é bem provável que um planeta assim exista e esteja localizado na parte externa do sistema solar, entre 2 gigantes gasosos. Se todas as hipóteses forem verdadeiras, então esse corpo celeste agora está ou nos espaços interestelares, longe de nós, ou se juntou aos planetas anões. Para colocar um ponto final nessa questão, é necessário usar modelos de telescópios mais modernos para as pesquisas, cujo desenvolvimento já está em pleno andamento. Atualmente, os aparelhos não têm potência suficiente para detectar um planeta a uma distância tão enorme. Como está a missão do rover lunar Yutu 2? No final de 2018, a estação Chang'e 4, que também servia como plataforma de pouso, iniciou sua missão espacial. E já em um mês, o rover lunar Yutu 2 pousou na superfície do satélite do nosso planeta. O aparelho enviava dados para a Terra com a ajuda de uma sonda orbital especial. O rover estudava uma das maiores crateras, Kármán. No total, a missão Yutu 2 durou 1000 dias. Esse é o período mais longo para aparelhos como esse rover lunar. A distância total percorrida pelo Yutu 2 ultrapassa 800 metros. Ele estudou o regolito lunar, o solo residual e os pedregulhos que havia lá. Embora inicialmente os cientistas pensassem em enviar o rover para o satélite por apenas alguns meses, com o tempo mais prolongado, o Yutu 2 conseguiu obter muitos dados importantes sobre a superfície. Ele descobriu elementos do manto lunar, identificou a estrutura de uma das camadas internas, mediu o nível de radiação e até conseguiu cultivar algodão chinês. No momento, tanto o próprio rover quanto a estação Chang'e 4 estão no chamado modo de sono profundo. Em breve, eles poderão retomar seu trabalho. O rover Perseverance capturou imagens das dunas em alta resolução. Não é segredo para ninguém que Marte é um planeta muito popular não só para os pesquisadores, mas também para a cultura pop, embora, à primeira vista, não haja nada de interessante lá para uma pessoa comum. Enquanto recebemos cada vez mais filmes e livros sobre guerras em Marte, os cientistas tentam obter o máximo de dados possível sobre esse planeta. Afinal, há muitos mitos e suposições sobre ele. Por exemplo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço organizou uma missão com o robô Curiosity para que ele estudasse a cratera Gale por dentro, a fim de obter dados sobre a estrutura das camadas externas de Marte, e o Perseverance para encontrar sinais de formas de vida antigas. Essas pesquisas não são fáceis de organizar. Elas exigem investimentos financeiros e uma enorme quantidade de tempo para planejar tudo em detalhes. De qualquer forma, os resultados valem o esforço investido. Por exemplo, no auge de sua missão, Perseverança conseguiu obter imagens do relevo de Marte. Ficou confirmado que nesse corpo celeste é empoeirado, frio e há muita areia. Olhem para essa fotografia. As dunas podem não ser apenas inóspitas, mas também muito bonitas. As imagens obtidas pelo rover marciano têm alta qualidade, permitindo ver até pequenos detalhes. Qual é o tamanho de cada objeto na foto e que formas a areia assume sob a ação dos fluxos de vento? Antes, a ideia que tínhamos da paisagem de Marte
era baseada em suposições e imagens de qualidade não muito boa. Clique no sininho para ficar por dentro das novidades e deixe seu pequeno agradecimento. Deixe seu like, o Hubble vai ficar muito feliz.